Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Quero que você se concentre o máximo possível para que o Espírito Santo fale ao seu coração, como falou ao meu com esse texto bíblico. Que haja edificação nessa noite na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então esse texto foi um texto que eu li na quarta-feira agora, mas senti desejo no coração de ler novamente para a edificação da igreja nessa noite. Atos capítulo 8, versículo 5 é o primeiro versículo que vamos ler. E diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Agora olha só como que eu vou ler, numa dinâmica. Osemar, descendo a cidade de Goiatuba, anunciava-lhes a Cristo. Queridos, já tem um impacto grande da palavra do Senhor ao seu coração, ao meu nessa noite. Aí diz, Brendo, descendo a cidade de Goiatuba, anunciava-lhes a Cristo. Irmã Núbia, descendo a cidade de Goiatuba, especificamente a escola, anunciava-lhes a Cristo. Queridos, você entendeu? Que nós somos chamados com essa missão. Que vídeo lindo, maravilhoso, vídeo missionário produzido para a campanha de missões nesse tempo agora. E olha só o que diz Atos capítulo 8, verso 4, a parte B. Iam por toda parte pregando a palavra. Iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, verso 5, a parte B. Anunciava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. Samaria é um povo desprezado. Você vai compreender um pouco a história dos samaritanos lendo 2 Reis, capítulo 17. Povo desprezado, marginalizado, impuros. Filipe, aqui é um dos 7 diáconos. Dirigido pelo Espírito Santo, ele foi a Samaria. E como diz o verso 4, a parte B diz, por toda parte pregando a palavra. E o verso 5, a parte B, anunciava-lhes a Cristo. Na orientação do Espírito Santo, a primeira lição que eu tenho aqui, a ação na orientação do Espírito Santo. Filipe descendo. Filipe aqui foi levado pelo Espírito Santo a Samaria. Brendo, levado pelo Espírito Santo à cidade de Goiatuba. Osemar, orientado pelo Espírito Santo à cidade de Goiatuba. Então, queridos, descendo a Goiatuba, descendo a Samaria, descendo para o meu ambiente de trabalho, escola pública, o banco, a enfermagem, e aqui temos tantos profissionais diversos. Aonde você está, anunciando-lhes a Cristo.
Pastor Pascoal Perangini contou uma história de um jovem de sua igreja. O jovem saiu de sua casa e foi ao terminal para ali, esperando o ônibus para seguir viagem. E ali naquela parada de ônibus, ele esperando o ônibus, e o Espírito Santo incomodou aquele rapaz. Sai um pouquinho da parada de ônibus, vai até ali no canto, tem um lote, entra nesse lote. E o rapaz, coisa estranha, esse desejo que eu estou sentindo. Mas era o Espírito Santo falando ao seu coração: sai daí dessa parada de ônibus, anda mais um pouco, vai ali até naquele canto, entra nesse lote. E assim o rapaz fez, meio desconfiado, sem entender muito o porquê, mas havia dentro do seu coração uma voz, o Espírito Santo falando. E ele foi, e chegando um pouquinho lá na frente, viu um lote, matos, não tinha residência, mas tinha um caminho do lado do muro. E ele então vê um homem com uma corda na mão, tentando subir numa árvore para praticar o suicídio. E o Espírito Santo então chama aquele homem, aquele jovem: vai! E ele foi. E chegando lá, ele viu aquela situação e disse: o que o Senhor vai fazer? Então aquela vida foi poupada. Aquele jovem ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração, foi até aquele lugar onde Deus tinha mandado, entrou no lote e salvou aquela vida. Pastor Miguel Riso estava orando, e de repente na sua oração Deus falou ao seu coração: olha, sai daqui desse lugar agora e vai andar pelas ruas da cidade. E o pastor Miguel Riso contou essa história, sua experiência de vida, nesse livro que ele escreveu. E ele então sai dali e anda nas ruas de sua cidade, e de repente ele para e pensa: o que é que eu estou fazendo? Não sei para onde vou, não sei o que eu estou fazendo. Na verdade, ele estava atendendo a voz do Espírito Santo falando no seu coração. E de repente, andando, e ele toca numa campainha de uma casa desconhecida, tocou. E de repente vem de lá uma jovem correndo desesperada: graças a Deus que o Senhor veio! Graças a Deus, a minha mãe está morrendo, a minha mãe está com uma vela na mão, está nos últimos minutos de vida, e o Senhor veio, graças a Deus. E ele entrou até aonde estava a mãe daquela jovem, e orou, se ajoelhou, falou de Jesus por pouco tempo, o suficiente para ela abrir seu coração para Jesus. Depois fechou os olhos e foi-se embora para a eternidade com Cristo, mas salva. Sabe, queridos, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, queridos, é isso que Deus espera de cada um de nós. E quero fazer também aqui 2 destaques olhando para esse texto. Não foram os samaritanos que subiram a Jerusalém para pregar, para anunciar as boas novas. Foram os judeus que foram a Samaria a anunciar Cristo. Nós não podemos esperar que o marginalizado, o criminoso, o dependente químico, o que está extraviado no mundo, perdido, venha até a casa de Deus. Nós que precisamos ir ao encontro deles e falarmos de Jesus. Não são os discriminados que têm que adentrar a igreja para ouvir a palavra. Somos nós que temos que irmos,
que sairmos das quatro paredes, irmos até as casas e falarmos de Jesus. Um outro destaque: Filipe desceu a Samaria, Filipe desceu. Não há como alcançarmos os marginalizados, os criminosos dos nossos dias, se não descermos. Não há como alcançarmos se não houver isso, essa submissão, esse descer. Mas, pastor, descer por quê e para quê? Descer do nosso orgulho, descer do nosso comodismo, descer do nosso achismo, descer dos nossos preconceitos, descer da nossa forma de ser igreja. Precisamos descer para alcançarmos os marginalizados. Muitas vezes precisamos descer da forma de ser igreja. Descer da forma de ser igreja. Para onde é que eu preciso descer para alcançar os que não foram alcançados? Descer para que Cristo cresça, para que Cristo suba. Quando a igreja desce, Cristo cresce. Por isso eu preciso crescer. Nossa igreja, aos poucos, ela tem crescido. Em que sentido? Nas missões. Temos dado ênfase nas missões. Entendemos que a razão da igreja existir é para ser missionária. É um ponto positivo. Temos crescido também em um outro ponto, estamos investindo em vocacionados, mas precisamos crescer em muitas áreas. Precisamos descer para que Cristo cresça. Há tantas outras situações em que a igreja pode ser eficiente. Filipe desceu, a igreja precisa descer. A igreja precisa se colocar em movimento. A igreja precisa ir ao encontro daqueles que estão dispersos. Nós precisamos descer. Eu tenho pensado em algumas coisas para que a igreja se torne mais ainda presente na nossa cidade, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. O ex-presidente John Kennedy disse uma frase que é conhecida no mundo inteiro. Em um dos seus discursos no ano de 1961, a frase é: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Uma frase do ex-presidente John Kennedy em 1961. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Parafraseando essa frase, não pergunte o que sua cidade pode fazer por você, mas o que você pode fazer por sua cidade. Sabe, queridos, assim é a igreja descendo. Como igreja precisamos descer ao encontro dos idosos, encontro das meninas em vulnerabilidade. Essa semana o governo do estado do Goiás, ele assinou uma lei, e eu achei interessante. Nunca parei na minha vida para ouvir isso. Nunca pensei nada sobre isso. O governo do estado vai distribuir gratuitamente absorvente para as meninas, porque acho que 25% deixam de ir à escola por falta desse tipo de absorvente, desse tipo de material que as mulheres precisam.
E eu fiquei pensando nisso. Para alguns homens isso pode até ser uma coisa assim, mas a especialista estava explicando a importância. Manduba é professora, deve ter conhecimento disso. Quantas deixaram de ir por não terem casa? E quantas estão vivendo uma vida de vulnerabilidade? A igreja precisa alcançar. Essa semana deu um outro noticiário no jornal. As moças, os rapazes, as crianças que sofrem algum tipo de abuso, isso se repete por 2 ou 3 vezes. Não fica só num caso. Às vezes isso repete não com aquela pessoa, mas com um outro abusador. A igreja precisa descer para alcançar essas pessoas. Precisa descer ao encontro daqueles que lutam na área da sexualidade. Há muita gente com crise nessa área. E muitas vezes rejeitamos logo, mas na verdade, às vezes a pessoa está pedindo socorro, pedindo ajuda. Precisamos ir ao encontro daqueles que são alcoólatras. Precisamos ir ao encontro dos viciados em drogas, ao encontro dos órfãos e das viúvas. Quantos pais, quantas mães morreram agora no Covid? Quantas crianças estão abandonadas? Eu fiquei sabendo de um caso que uma criança estava morando na rua porque ela não tinha um lugar para ir, aqui em Goiatuba. A igreja precisa descer ao encontro desses. E quando a igreja desce, Cristo cresce. Amém? Quando a igreja desce, Cristo cresce. E toda a ação, Filipe, na ação do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, foi a Samaria. Toda a ação traz uma reação. E olha a reação do trabalho de Filipe, na orientação do Santo Espírito. Versículo 6 do capítulo 8 de Atos. As multidões atendiam unânimes. Filipe anunciava a palavra, pregando a palavra, uma ação contínua. Ele não passou uma vez pregando, ele ficou vários meses pregando a palavra, de forma contínua e sempre, por todos os lugares. E o que acontece? Versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Agora imagine a cidade de Goiatuba unânime, ouvindo e prestando atenção aos sinais. Toda ação traz uma reação. As multidões atendiam unânimes. Versículo 6. Toda ação traz uma reação. Versículo 7. Olha o que acontece no versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Filipe anunciando em Samaria, as multidões unânime prestaram atenção aos sinais, e a Bíblia diz que os espíritos imundos se retiraram, coxos foram curados, paralíticos. Houve uma limpeza na cidade. Que limpeza? Uma limpeza espiritual. Muitos paralíticos e coxos foram curados. A ação de ir, a reação. Samaria ouviram, o povo, todos ouviram de forma unânime a palavra, os conselhos, viram os sinais. Os espíritos que oprimiam se retiraram e muitos foram curados e muitos
foram restaurados. Queridos, quando a igreja desce, Cristo cresce. Quando a igreja desce, ela alcança as classes, as crianças, os idosos. Quantos órfãos, quantos idosos sofrendo em casas, quantas necessidades. Deus tem me incomodado muito nessas últimas semanas. Precisamos fazer algo mais como igreja aqui nessa cidade. Quando pastoreei a igreja de Itapuranga, nós tínhamos uma parceria com o Hospital Santa Casa. E eu tenho vontade que nossa igreja faça alguma coisa com um lar de idosos, com um hospital, que possamos de alguma maneira darmos a nossa contribuição. E eu tenho pedido isso de Deus. E aí, toda ação tem uma reação. E olha só o que diz o versículo 8. Toda a igreja pode ler junto? Mateus, verso 8. Igreja, pode ler? Que palavra linda, né? Houve alegria, grande alegria naquela cidade. Filipe saiu em missão, na orientação do Espírito Santo. Anunciava a palavra, anunciava-lhe a Cristo. A cidade era Samaria, povo desprezado, marginalizado. Mas uma vez que Filipe anunciou, unânimes, todos creram, todos ouviram, observaram sinais, paralíticos foram curados, espíritos imundos se retiraram e houve grande alegria naquela cidade. Agora pense um pouco, tudo isso acontecendo por intermédio da nossa igreja na cidade de Goiatuba. Não será uma bênção? Agora pense um pouco de uma forma mais restrita ainda. Você lá no seu ambiente de trabalho. E como diz o texto do versículo 6, ele diz assim: e as multidões atendiam unânimes. Mas fala aqui, onde fala pregando a palavra. Pregue a palavra no seu ambiente de trabalho, não uma vez, não duas, mas de forma contínua, pregando, uma ação contínua. E pode ser que um tempo depois você vai também ver famílias, colegas alegres, felizes, louvando o Senhor. Amém? Através dos sinais, Deus fez a limpeza. Através da vida de Filipe, Deus curou, Deus restaurou. Quando a igreja quando a igreja sai das quatro paredes, quando a igreja sai do comodismo, haverá cura na família, haverá cura na cidade. Quando a igreja se faz presente, Deus libera o seu poder e traz cura. Hoje somos a igreja presente, somos os pés do Senhor Jesus, somos as mãos do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos coloque em movimento e Deus nos faça descer para que alcancemos todos os níveis, todas as pessoas diversas, de classes diferentes, com diversos problemas, mas levando o Evangelho, levando a cura, levando a restauração. E mais interessante que nesse texto ele fala espíritos imundos. Queridos, há muitas cidades que são dominadas por espíritos imundos. Espíritos que moram dentro das casas, espíritos que moram em árvores, espíritos que moram em prédios abandonados. Pastor, isso é coisa de pentecostal? Não, queridos, não é não. Os espíritos imundos
eles estão por aí. Eu visitei uma família na cidade de Morro Agudo, alguns anos atrás. E todas as vezes que visitava aquela família eu passava mal. Depois eles mesmos confessaram: ninguém ali servia a Deus. Para começar, a própria filha, a mãe, a matriarca da casa, matou o próprio pai com a mão de pilão. Ela tinha uma filha já uma mulher adulta, mas com problemas emocionais seríssimos, distúrbios psicológicos. E aquela mulher era abusada por todos os homens da própria casa. Irmãos, tios, ali era um acúmulo de gente dentro daquela casa. Era tio, era tanta gente. E aquela mulher era uma pessoa escravizada por todos os homens que moravam por ali. Espíritos de opressão. Sabe, queridos, há muitas famílias vivendo assim, oprimidas por espíritos imundos. Mas você é o Filipe para descer a Samaria, para ir a essas casas e falar de Cristo, anunciar-lhe Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, vivendo e falando com a autoridade do Espírito Santo, para que haja libertação. Os espíritos imundos dominam, a promiscuidade é muito grande, o alcoolismo é muito grande, o divórcio é muito grande, a infidelidade conjugal é muito grande. E só tem uma maneira: é Cristo na vida dessas pessoas. E essa é uma missão da igreja. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. É tão bom sairmos de nossa casa num final de tarde maravilhoso como esse, sentar numa cadeira dessa, uma roupa de ver Jesus, e depois sair da porta, ir embora e viver a vida normalmente. A igreja é muito mais que isso. A igreja é descer a Samaria, falar de Cristo e ver vidas sendo resgatadas pela obra do Espírito Santo. Amém? Quero que você fique em pé e vamos orar para que Deus use essa igreja. Se Deus quiser, nós já estamos no fim dessa pandemia. Com a graça de Deus, acredite nisso, não deixe que entre outra coisa em sua mente, se não for isso. Para que possamos agir, para que a igreja desça, que a igreja, nossa igreja, alcance vários lugares dessa cidade. Vamos orar, vamos pedir de Deus misericórdia, vamos pedir de Deus ajuda, vamos pedir de Deus para que sejamos o Filipe, e Samaria está à nossa frente, Goiatuba. Vamos orar.